Boa tarde. Hoje nós temos a honra de receber aqui no Cripto ID Leonardo Ferreira. Leonardo é da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, que é o MGI, né? Que a gente costuma referir. O Leonardo ele vai contar aqui para a gente nessa entrevista toda a trajetória dele, desde do ensino médio e nas escolas públicas, como é que ele fez para entrar nesse mundo de cibersegurança, também de serviços públicos, enfim. Essa entrevista está assim, muito rica, também para a parte da nossa audiência, que são jovens, né? Vocês jovens que vêm aqui no Cripto ID para saber um pouco mais dessa carreira de segurança da informação e segurança cibernética. Bom, o Leonardo ele é um palestrante frequente, a gente tem encontrado com ele em algumas palestras sobre política de cibersegurança, política de segurança da informação, e ele tem feito palestras no Brasil, fora do Brasil também, e ele gosta de fazer bastante esse tipo de tarefa, porque ele gosta de ser um evangelizador da política de segurança do governo, né? Muito interessante esse tipo de abordagem que ele faz. Ele gosta de cooperar na criação de estratégias de segurança e também ele contribui para os processos de transformação das organizações, das empresas, com essa disseminação de informação que ele traz nas palestras que ele dá. Ele é um professor também bastante didático, ou seja, as palestras dele são bem agradáveis de se ouvir. Ele é bem ligado ao mundo acadêmico, hoje ele tem cursos na Fundação Getúlio Vargas, também na Universidade Federal de Brasília, e busca parcerias em outras universidades. É bem interessante a área acadêmica saber disso, né? Fica de olho nisso. E, enfim, é uma entrevista muito interessante, porque eu acho que nós fizemos assim, um panorama, né, do que é a infraestrutura de cibersegurança e proteção e privacidade de dados do governo brasileiro. É muito interessante, isso vai servir de inspiração, inclusive, para empresas que estão querendo, né, aprimorar a sua área de segurança, ou até mesmo algumas menores, né, médias e pequenas empresas que precisam, nesse momento, se voltar para esse assunto, né? O Leonardo ele escreve para a gente alguns artigos, então nós temos uma coluna dele aqui. Então, fique com a entrevista. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal para ver todas as nossas entrevistas. Boa tarde. Hoje, então, como nós falamos, né, nosso entrevistado é o Leonardo Ferreira, que carinhosamente a gente vai chamar de Léo, né, Suzana? A gente está sempre com ele, então não tem como ter essa formalidade, né? E a nossa pauta de hoje vai ser sobre privacidade, proteção de dados pessoais, segurança da informação e segurança cibernética. São coisas diferentes, a gente vai saber com ele. Então, Léo, boa tarde. Você quer se apresentar, falar com nossos ouvintes? Boa tarde, Léo. Suzana, boa tarde. Regina, boa tarde. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, né? A nossa que acompanha hoje aqui esse bate-papo, né? Como a Suzana e Regina já trouxeram aqui. Acho bem importante, assim, começar agradecendo por essa oportunidade, tá? Hoje aqui à frente da operação aqui da parte de privacidade e segurança do governo digital. É sempre muito importante a gente poder falar para os cidadãos, falar para os jovens, para os estudantes, para os profissionais de segurança, os profissionais de segurança da informação, os profissionais de privacidade, assim como o board, né, a alta administração das organizações. Obrigado pelo convite, estou à disposição. Muito obrigada. Essa nossa audiência, o Léo, chega a quase 2 milhões de pessoas por ano. Então, você vai ter uma plateia muito diversa e com bastante pessoas, né? Isso.
Bom, vamos então iniciar com você, para você nos contar um pouquinho da sua trajetória, que eu acho que isso é muito importante, saber como foi a tua jornada profissional até chegar a um cargo tão importante, e eu acho que também você já está aí há muito tempo, né? Você podia falar sobre contar para a gente um pouquinho sobre isso? Bom, vou tentar resumir isso aqui em breves minutos aqui, tá? A gente tem muita coisa para conversar. Então, assim, eu sou natural de Minas Gerais, tá? Então, fiz toda a minha formação básica no interior de Minas Gerais, né? Fiz o meu ensino médio, né? Em escolas públicas de Minas Gerais. Sou muito grato ao sistema educacional brasileiro, né? Em determinado momento nessa transição ali, 16, 17, 18 anos, né, eu passei a me interessar por concursos públicos, tá? E acabei passando 14 anos, tá, da minha carreira nas Forças Armadas, né? Então, eu fui oficial do Exército Brasileiro, da área de segurança da informação, governanças, riscos, compliance, né? O Exército existe algumas escolas técnicas, estudei em boas escolas, tenho uma gratidão grande, né, por essa formação que eu recebi na área de segurança de rede, segurança da informação. E nesses 14 anos tive a oportunidade de morar nas 5 macro-regiões do Brasil. Então morei na região sul, sudeste, centro-oeste, né, região norte, nordeste. Então tenho uma experiência, uma vivência regional muito grande, e isso é muito importante para essa nossa área de privacidade e segurança da informação, reconhecer as diferenças regionais, a forma de abordar, de resolver os problemas, né? Às vezes a gente mora muito aqui nesse eixo, né, centro-sul, né? E a gente perde um pouco das referências, dos desafios que a gente tem de conectividade, muitas vezes, né? Isso impactando os aspectos de privacidade e segurança em algumas regiões do país, tá? Os últimos 16 anos, tá, gente? Então, assim, passei 14 anos, né, no Exército Brasileiro, nessa área específica de segurança, tá? De governança, segurança e tecnologia, né? E os últimos 16 anos, tá? Eu sou auditor federal de finanças e controle do Tesouro Nacional. Então, o Tesouro Nacional, ele tem uma carreira de tecnologia bem estruturada. Eu sou de um concurso lá de 2006, tá? Então, já estou há mais de 30 anos, então, nessa estrada, tá? Desde lá dos meus 16, 17 anos, já trabalhando com essa parte de privacidade, tá? E segurança da informação. Tá? Quando eu falo privacidade, pessoal, assim, proteção de dados, tá? Porque a nossa LGPD é lá de 2018, né? Mas eu venho me envolvendo com essas discussões desde lá de 2010, 2011, com a Lei de Acesso à Informação no ano de 2011, Marco Civil da Internet ali em 2014, GDPR 16, né, 2016, e a nossa LGPD a partir de 2018, né? Então, assim, esse é um pouquinho da minha trajetória profissional, tá? Então, hoje, né, eu estou na Secretaria de Governo Digital, sou diretor de Privacidade e Segurança da Informação. Estou indo para o meu terceiro ano, tá? Já desse desafio, tá? Tive oportunidades no governo federal de trabalhar no Ministério da Fazenda, trabalhar na Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional, passei pela Presidência da República, tá? Tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria-Geral, sempre em projetos, né, nessa área de tecnologia. Ministério da Justiça, passei uma temporada no Ministério da Justiça, foi uma experiência muito rica, tá? Na Secretaria Nacional de Segurança Pública. Estive cedido ao governo do Distrito Federal em projetos sempre nessa área de governança, projetos estruturantes, tá? E meu projeto anterior, antes de chegar na SGD, eu estive como secretário, tá, de gestão estratégica no Conselho Nacional do Ministério Público, onde eu tive uma grande oportunidade, gente, de fazer o processo de adequação da Lei Geral de Proteção de Dados, né, em todo o Ministério Público, né? Então, eu estava no órgão central, né, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, e tive a oportunidade, né, de lançar essa sementinha, né? A gente estava ali no início da implementação, e talvez até em função desse trabalho, eu recebi um convite à época do secretário de Governo Digital, Luiz Felipe Salim, né, que me convidou, fez um processo de seleção, né, e eu fui contratado à época pelo Luiz Felipe, né, para assumir esse cargo à frente da Diretoria de Privacidade e Segurança da Informação. Isso aqui é um resumo, tá? Eu tenho uma vertente também acadêmica, eu sempre gosto de destacar, né? Você falou do público, né, aqui da CryptoID, né? Eu acho sempre bem importante, tá? Eu sou ligado à Fundação Getúlio Vargas, tá? De São Paulo, nos programas de cibersegurança, né? Então, eu sempre falo que é a forma que eu tenho de contribuir com essa formação dessa próxima geração. Eu acredito muito nisso,
tá? Sou ligado à Universidade CEUB aqui de Brasília também, né? Formando jovens. Então, eu sempre falo que é um momento, assim, maravilhoso do dia, né? Geralmente à noite, fins de semana, quando eu posso compartilhar um pouco da experiência, aprender com esse público e fazer essa troca. Acho que é isso, pessoal. Que ótimo. Então, você falou que no seu último trabalho na Secretaria do Governo Digital, você trabalhou com privacidade, com LGPD e tudo mais, né? Como é que você vê a importância da privacidade e da proteção de dados pessoais nessa era digital? E qual a relevância desse tema para as pessoas e para as empresas? Fala um pouquinho desse tema mais especificamente. Cara, legal. Eu acho que é uma boa provocação, assim, né? Vamos lá, né? Com a publicação da LGPD, né, a Lei 13.709 de 2018, né, e com a sua vigência a partir de 2020, né, isso traz uma série de desafios, tá, para os órgãos governamentais, tá, para as empresas privadas, tá, e para o cidadão, né, para que ele possa efetivamente exercer os seus direitos. Então, hoje, quando a gente pensa, por exemplo, né, no governo digital, tá, vou dar alguns números para vocês, só para contextualizar, e você vai ficar bem claro essa questão da importância, né? Hoje, o governo digital, nós estamos chegando aí, gente, a 156 milhões, tá, de cidadãos que já utilizam a nossa plataforma GovBR. Passamos de mais de 4.800 serviços digitais que são disponibilizados para os cidadãos. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem uma abordagem aqui na SGD bastante peculiar e interessante. Para começar, a gente não trabalha os temas de privacidade e segurança da informação de maneira dissociada. Então, assim, de maneira pioneira, eu diria que no Brasil e no mundo, nós criamos um framework de privacidade e segurança da informação para endereçar essas preocupações que você trouxe em relação a essas questões, tá, da LGPD. Você tem uma ideia? A gente tem uma abordagem que eu sempre falo que é uma abordagem dupla, né? A gente tem uma preocupação que a gente olha para dentro de governo. Então, quando eu olho para dentro do governo, eu estou olhando assim como que eu aumento a resiliência e a maturidade das organizações públicas para fins de adequação à LGPD, aos normativos de segurança, e tem um olhar para fora, para o cidadão. Então, a gente tem uma preocupação grande também para o cidadão. Então, eu vou falar um pouquinho como a gente olha para dentro, tá? Sem me alongar muito, e como a gente olha para fora. Quando a gente olha para dentro... Aqui, olha, pode se alongar à vamos vontade. abrir um parênteses aqui. Você pode se alongar, porque as pessoas que estão assistindo, normalmente, eles querem saber detalhes sobre o que você está falando. E é muito bom você poder estender bastante. Que legal. Então, assim, falando um pouco para dentro, pessoal, hoje a gente tem um programa, tá? Vocês podem acessar as páginas, né, da Secretaria de Governo Digital. Nós temos um programa chamado Programa de Privacidade e Segurança da Informação. A gente chama de PPSI. Então, o Programa de Privacidade e Segurança da Informação, como o nome diz, ele endereça duas dessas preocupações que a gente trouxe aqui. Ele olha para os aspectos de proteção de dados pessoais e tem uma conexão muito forte com a ANPD, e olha para os aspectos de segurança da informação e segurança cibernética, se conectando muito com o Gabinete de Segurança Institucional, com o GSI. Então, assim, eu sempre faço questão de diferenciar, nós não somos nem a ANPD nem GSI. Na verdade, nós somos o braço operacional, tá, para implementar as regras, normas e orientações diretrizes, tanto da ANPD quanto do GSI, junto aos nossos mais de 250 órgãos. Então, assim, a nossa área de responsabilidade é muito grande. Suzana, Regina, se você imaginar que a gente está falando de todos os ministérios, do Banco Central, da Receita Federal, do Tesouro Nacional, as nossas 64 universidades federais, os nossos 46 institutos federais, é um negócio fantástico, é uma operação de guerra, uma operação muito grande. Então, a gente faz, com o Programa de Privacidade e Segurança da Informação, a gente criou um programa para esses 250 órgãos. Qual que é o objetivo desse programa? Aumentar a maturidade e a resiliência dessas organizações em relação a essas duas temáticas que Suzana e Regina, que vocês provocaram no início. Então, aumentar a maturidade e aumentar a resiliência. Como que a gente consegue fazer isso no dia a dia? Bom, a gente tem um programa, como eu disse, bem estruturado, e ele tem 5 linhas de defesa, tá? A gente chama carinhosamente de torres, tá? Né? A gente tem uma primeira linha, que é a linha de governança. Então, assim, a torre de governança é onde a gente tem uma preocupação grande de envolver a alta administração, o board dessas organizações, para dizer assim, olha, os aspectos da LGPD, os assuntos de proteção de dados pessoais, de segurança cibernética, não é uma preocupação da área de TI.
é algo que é estratégico, é algo que é uma responsabilidade da alta administração. Se eu tiver qualquer tipo de vazamento de dados pessoais, qualquer tipo de incidente de segurança, a responsabilidade é do dirigente máximo daquela organização. Então tem uma torre, né? A gente tem aqui uma equipe que olha para isso 24 horas por dia, pensando, respirando sobre assim, como que eu crio estratégias inteligentes para envolver a alta administração das organizações. Então, primeira linha de defesa. Nossa segunda linha de defesa é a torre de metodologia. Então, olha só que legal, nós criamos um framework de privacidade e segurança da informação, tá? Ele não tem precedentes aqui no Brasil, tampouco no mundo, porque a gente criou um framework que reúne um conjunto de 32 controles e mais de 300 medidas, são 310 medidas, tá? De privacidade e segurança. Deixa eu dar exemplo para vocês. A gente tem um controle que ensina como fazer backup, né, das informações, tem um controle que faz gestão de controle de acesso. Tem um backup, tem um modelo que fala sobre gestão de vulnerabilidades, logs, né, para fins de auditoria, né, logs, né, centralização de logs, inventário de hardware e software, inventário de dados pessoais. Só para dar alguns exemplos, então, o framework de privacidade e segurança da informação, ele tem essas 310 medidas para esses 250 órgãos, tá, o tempo inteiro, tá, passando por processo, eu vou falar um pouco mais à frente, de autoavaliação. Tá? Então, a segunda torre, segunda linha de defesa, a gente tem hoje. Então, assim, isso está disponível, tá? Se você entrar na página SGD, neste momento você encontra o framework, encontra uma planilha que dá suporte ao framework e mais de 20 guias públicos, assim. Léo, mas eu sou uma empresa privada, eu sou um órgão estadual, municipal, não interessa, é gratuito, abertura total, a gente quer compartilhar, você consegue essa informação. Eu sou uma empresa privada e gostaria de utilizar o framework da SGD. Pode utilizar, a gente autoriza, geralmente, né, o uso, tá? Dessas informações são autorizadas. Então, assim, eu acho que é bem interessante trazer essa informação para vocês. Então, assim, a segunda linha de defesa, a gente criou uma metodologia que ela é padronizada. Só uma observação interessante, tá, pessoal? A observância do programa, ela tem caráter obrigatório, não é facultativo. Então, os 253 órgãos, eles precisam adotar as orientações da SGD, por óbvio ser construído, né, a 4 mãos, junto com todas essas unidades, mas hoje existe essa preocupação, tá? Terceira linha de defesa, pessoal, é a parte de maturidade. Então, existe toda uma preocupação de, uma vez que eu tenho um referencial, que é o framework de privacidade e segurança, eu passo por um processo de autoavaliação. Então, hoje, nós fechamos agora no dia 2 de outubro do ano passado, nós fizemos a autoavaliação dos 250 órgãos, tá, do CISP, tá, do Sistema Integrado de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação, tá, é um sistema que abrange esses 250 órgãos, e hoje nós temos uma visão clara de quais são aqueles órgãos mais maduros, aqueles que têm uma maturidade intermediária e aqueles que têm uma maturidade básica, inicial, nos aspectos de privacidade e segurança. E é um negócio que é bem bacana de falar, que a gente sabe que é uma jornada que leva meses e anos. Então, a gente tem planejado até dezembro de 2026, 7 ciclos de implementação. Então, a gente está vivendo hoje, no mês de fevereiro de 2024, o segundo ciclo. O primeiro ciclo foi no semestre passado. Então, os ciclos, Regina, têm duração de 6 meses. Então, a cada 6 meses, a gente cria um conjunto. Não são 310 medidas? O que nós fizemos? Dividimos. Né? Então, assim, qual que é o desafio desse semestre? A gente tem 30 medidas para implementar até 30 de junho desse semestre. Então, tem 250 órgãos olhando, todos eles na mesma direção, tá? Otimizando, né, os recursos que são colocados à disposição desses órgãos para implementar essas medidas. Tem uma sacada interessante que a gente sempre envolve tanto o TCU quanto a CGU, GSI e a NPD, para que estejam todos na mesma harmonia, na mesma direção. Tá? Então, assim, terceira linha, metodologia. Então, existe um método que o programa segue para as 250 unidades. Conseguir fazer uma autoavaliação. A gente criou uma quarta linha de defesa, porque, apesar de tudo isso que eu estou dizendo, se vocês pararem e pensar um pouquinho, tem um caráter muito preventivo. Tem um caráter muito, olha, vamos nos preparar, vamos nos tornar mais resilientes. Mas é fato, né, aquele clichê, né, aquele lugar comum, né, não é se, né, é quando nós passaremos, eventualmente, por um incidente de segurança cibernética. Então, nós precisamos ter capacidade de fazer a contenção, fazer uma rápida recuperação e, rapidamente, a gente conseguir voltar, né, para
voltar exatamente às nossas operações caso eu passe por um incidente de segurança. Então, o que nós fizemos? Recentemente, nós criamos, tá? Então, hoje existe o Centro Integrado de Segurança Cibernética, que a gente chama de CISC-GovBR, desde lá de novembro de 2022, tá? Que é Centro Integrado de Segurança Cibernética do Governo Digital. É uma unidade, tá? O Centro Integrado de Segurança Cibernética é uma unidade de resposta, né, de prevenção, tratamento e resposta a incidentes cibernéticos, que olha para essas 253 unidades do governo federal. Então, a gente tem uma preocupação grande. Tem, eventualmente, um possível incidente de segurança numa unidade. Nós somos acionados, nós temos uma equipe que faz esse trabalho de monitoramento, e a partir daí a gente presta, Suzana, um apoio direto para essa unidade, lá para o gestor de segurança, para o encarregado de proteção de dados, em tempo real. Está acontecendo agora, a gente já entra e a gente começa a fazer esse trabalho. A gente sentiu necessidade, tá, de criar algo dedicado ao governo digital. É bem importante fazer um parênteses aqui, tá, Regina? Eu não sei se, né, o nosso público aqui conhece essa estratégia, que eu acho bem interessante, que é o seguinte: hoje existe um decreto, tá, federal lá de 2022, tá, o decreto 11.200, tá, é só um detalhe, tá, que ele fala das infraestruturas críticas do país. Esse decreto ele fala lá das áreas prioritárias, por exemplo, uma área prioritária é a área de telecomunicações, a área de telecom, a área de energia, né, você tem lá a parte nuclear, você tem a parte de transportes, né. Então, a gente começou uma discussão que a gente passou a considerar, e aí discutindo isso com o GSI, o governo digital, o governo digital, tá, ser considerado uma oitava área, tá, uma oitava área prioritária. Ou seja, a gente olha para o governo digital hoje como um conjunto, tá, de infraestruturas críticas e, como tal, precisam ser protegidas. Então, olha só que coisa interessante, a gente passou a classificar o governo digital como uma área prioritária, um setor prioritário. Gente, é só você imaginar quais seriam, né, assim, quais seriam as consequências hoje, né, se a gente tivesse uma indisponibilidade, por exemplo, de 2 horas do Pix, uma indisponibilidade, por exemplo, de 2 horas da plataforma GovBR e outras, né? Então, assim, a gente tem até um conceito, tá? É um conceito que vem sendo discutido, né, no G20, na presidência anterior da Índia, né? Exatamente o conceito de DPI, né, que são infraestruturas públicas digitais. Então, a gente começou a discutir muito isso no governo, agora na nossa presidência do G20, exatamente assim, né, essa infraestrutura nacional de dados, né, que a gente coordena aqui com a plataforma GovBR, como que a gente tem que proteger. Então, Regina e Suzana, é uma mensagem clara nossa, né, do Estado brasileiro, assim, a gente considera o governo digital muito importante, a gente sabe da sensibilidade, e a partir daí a gente cria um programa, que é o PPSI, exatamente para trazer essas camadas de segurança. E a última, pessoal, só para a gente encerrar essa abordagem interna aqui, é a parte de pessoas. Então, a gente faz todo um trabalho, tá, Suzana e Regina, voltado para a parte de conscientização, sensibilização, treinamentos e capacitação dos colaboradores, tá, desse ecossistema. Então, todos os nossos encarregados de proteção de dados pessoais, os nossos DPOs, né, e os nossos gestores de segurança, os nossos CISOs, permanentemente estão sendo capacitados, tá? A gente lançou de maneira pioneira, eu adoro contar novidades, tá? Tô até com as inscrições abertas, tá? Lançamos uma pós-graduação em privacidade e segurança da informação, uma parceria com a Universidade de Brasília, tá? Para os servidores públicos federais. É um negócio bem bacana, bem disruptivo, tá? Está começando agora a aula inaugural no mês de março, tá? A gente está com inscrições abertas, tá? E é um negócio super, super bacana. Você imagina, você trabalha nesse ecossistema, você é um gestor de segurança, mas você quer se aprofundar, quer ter mais conhecimento. Então a gente sentiu necessidade, lançamos essa pós-graduação, fazemos vários cursos de curta duração, temos parcerias, né, com várias organizações. E em breve, tá? É provável que você tenha aí, está recebendo aqui em primeira mão, mas a gente está com um projeto que está aí maturando aí em abril, que é o Centro de Excelência em Privacidade e Segurança da Informação. Então, todas essas ações que a gente já faz há mais de 2 anos, né, quase 3 anos, a gente está consolidando ela num único local, estamos chamando de Centro de Excelência em Privacidade e Segurança da Informação. É algo assim, eu diria assim, fantástico,
porque a gente tem uma vertente que a gente trabalha muito a parte de capacitação dos colaboradores, e aí a gente já começa a olhar muito para o cidadão, tá? Preparar materiais para esse letramento digital, né? Aí eu já paro de olhar para dentro e começo a olhar para fora, para o cidadão, os usuários das nossas plataformas, tá? Então eu tenho uma vertente muito clara de capacitação. Tem uma segunda, Suzana, que é exatamente a parte de pesquisa e desenvolvimento. Então a gente fala muito de privacy e cyber power, né? Como é que a gente desempenha e começa a ser uma referência para outros países aqui da América Latina, para outros, os países do CPLP, os países da África, países europeus, americanos, como é que a gente discute em alto nível com eles se a gente não faz pesquisa e desenvolvimento? Então, a gente entendeu a necessidade de fazer pesquisa e desenvolvimento, a gente tem já parcerias com a Universidade de Brasília, a gente está desenhando uma atualmente com a Universidade de Minas Gerais, ali com os passos iniciais, ou seja, buscando universidades públicas, privadas, trazendo esse pessoal exatamente para a gente pesquisar sobre LGPD, sobre privacidade, segurança da informação, estratégias novas, né? A gente sabe que essas tecnologias emergentes, né? A parte de IA, então a gente tem olhado com muita atenção para isso, assim, como é que a gente trabalha essa IA ética, né? Como é que a gente observa, né? Esses princípios. Então, gente, para dentro são esses 5 pilares que eu acabei de falar para vocês, e a gente tem todo um programa voltado, né, que a gente aí no âmbito do Centro de Excelência, começamos a olhar a partir já com muita intensidade, já a partir de 2023, tá? Para o cidadão. Então, a gente tem falado muito aqui, assim, mais do que conectar o cidadão, né, mais do que aquela conectividade tradicional dele ter acesso aos serviços digitais, a gente precisa trabalhar a questão do letramento digital. Então, assim, o conceito de letramento digital está muito voltado com essa ideia, assim, pô, como é que eu falo em termos simples para o cidadão a importância, por exemplo, de um segundo fator de autenticação? Como que eu falo um segundo fator de verificação? Como que eu falo a respeito, né, de política de privacidade, termo de, né, consentimento, ele dá o consentimento para que aqueles dados pessoais dele possam ser usados numa operação do governo, numa operação de uma empresa privada. Então, assim, como é que a gente começou a materializar isso, então? Então, a gente fez uma parceria, falou assim, quem faz isso muito bem aqui no Brasil, né? Quem produz material de qualidade para o cidadão, falando sobre segurança, porque, assim, precisa ser um material que não tenha termos tão técnicos, né? Que fale uma linguagem simples, uma linguagem inclusiva, que a gente consiga levar essa informação para o cidadão. A gente mapeou que o CERT-BR faz isso aí, né, de uma forma primorosa, né? Então, a gente buscou se aproximar do CERT e lançamos agora, né, há 3 semanas atrás, passamos a ser apoiadores institucionais na divulgação dos materiais produzidos pelo CERT. Então, a gente lançou há 3 semanas 16 cartilhas voltadas para o cidadão, que a gente fala de proteção de dados pessoais, fala de privacidade, fala de segurança. É super engraçado você falando, tem materiais que são voltados, tá, para um público jovem, para estudantes, tem para adolescentes, para criança, adultos, mais 60, a gente tem uma categoria voltada. Então, assim, a gente fala de maneira simples o que é um malware, o que é phishing, o que é... Assim, e é super legal, né? Você está discutindo isso, explicando lá. Eu faço conversas quase que diárias com a minha mãe, que mora lá no interior de Minas, e ela fala, meu filho, eu aprendi que eu não posso clicar naquele link que chega, eu falo, não, mãe, não pode. Mas quando você pode, eu falo, não, nem os meus, mamãe, porque às vezes não sou eu que estou mandando, alguém está se passando por mim. Aí ela fala, né? Ah, não, mas eu li aquela cartilha. Então, de onde ela é? Verdade. Ela é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Juiz de Fora. Não é tão interior assim. Nós somos Nós somos cariocas, né? Então é bem perto do Rio de Janeiro. É bem perto, é coisa de 2 horas, isso. É que nós nascemos mais assim no interior e depois nós migramos, né? Então, assim, é só para dizer que a gente tem uma preocupação grande hoje, gente, assim, de olhar, tá? Para o cidadão, tá? Isso é só, né, o início, né? Essa preocupação de trazer, de trocar, trazer informações, tá? Bastante atualizadas, bastante simples, tá? Então, acho que é importante. Fiz esse resumo inicial, talvez eu tenha... Eu queria abrir um parênteses do que você falou. Você falou do duplo fator de autenticação. Semana passada mesmo, nós notificamos aqui, né? Publicamos uma matéria que o GovBR passou a ter autenticação com 2 fatores de autenticação. E nós, porque tudo que sai a gente vai testar, né? Eu e a Suzana são as grandes testadoras de tudo. E eu vou te falar, ficou muito simples. Você está
vocês estão de parabéns. Realmente, a linguagem é muito acessível para quem não entende. Então, explicou o que é o duplo fator de autenticação na página lá do GovBR, explica qual é a importância, dá exemplo, dá o passo a passo. A gente tem aqui no CryptoAdio até a matéria. Muito bom mesmo. E essa parceria com o CERT-BR vai ser maravilhosa mesmo, porque a gente reproduz muita coisa deles. Até nas férias a gente procura sempre falar das crianças, das cartilhas para as crianças, porque a gente também foca muito não só nos adolescentes, como nas crianças, que elas têm que ir começando a entender que não é isso, né? De não clicar e tudo isso. Mas é isso. Então, fechando parênteses, agora eu já vou engatar aqui uma segunda. Como a política nacional de cibersegurança se encaixa nesse cenário todo? Porque, uma pergunta, são coisas diferentes? São duas torres, vamos dizer assim, diferentes? Privacidade, proteção de dados e a cibersegurança? Tem um momento que elas se... Ou tem um momento que elas se unem? Cara, legal. Eu acho uma ótima provocação, tá? Eu já falo sobre a Política Nacional de Segurança de Informação. Eu só vou retomar ontem, tá? Então, aqui, vamos lá. 26 de fevereiro de 2024, houve a publicação internacional bastante conceituada no mundo, que é um framework de cibersegurança, o CS, né? É o Cyber Security Framework, tá? É o CSF, tá? Que é o NIST 2.0. É uma versão do framework de cibersegurança que foi publicado ontem, né? Hoje cedo eu concluí a leitura muito rápido, eu já vinha lendo o draft, tá? E uma das coisas que eles acabam integrando, pessoal, que eu acho que é bem importante, é um framework de cibersegurança reconhecendo a importância da integração com os aspectos de privacidade. Então, assim, o nosso framework hoje ele é pesadamente baseado no NIST, né? Então, assim, algo que a gente já está fazendo há quase 3 anos foi consolidado nessa versão do NIST, né, que foi publicada ontem, tá? E aí, de maneira objetiva, assim, nós temos essa visão que, assim, eu não consigo assegurar a privacidade, proteção de dados pessoais sem camadas de segurança. Então, se você pega a própria LGPD, em vários momentos ela fala de medidas técnicas administrativas, ela fala de segurança abertamente, a preocupação que o controlador desse dado ou operador do dado, né, dos dados pessoais sensíveis, precisa ter com medidas técnicas mesmo de segurança para manter, né, esses dados, né, os dados pessoais que eu estou como custodiante, salvaguardados. Retomando a sua pergunta de maneira objetiva, a gente entende que foi um passo muito importante da sociedade brasileira, tá? A publicação do decreto 11.856, lá de dezembro de 2023, tá? Publicou lá a Política Nacional de Segurança da Informação e criou o Comitê Nacional de Segurança Cibernética, tá? Qual a importância disso, assim, sinalização que a gente, enquanto Estado brasileiro, passamos, tá? Para a sociedade, passamos para o mercado, passamos para os órgãos governamentais. Essa é uma política de Estado. Essa é uma política importante, tá? A política de cibersegurança, ela é importante, ela é relevante. E a partir disso, pessoal, é muito importante destacar, né, alguns trechos, né? Quando a gente pega o decreto, fica muito claro que ele traz alguns princípios. Ele fala lá de soberania nacional, ele fala lá do direito fundamental, da proteção de dados e privacidade. Olha que interessante. Então, a Política Nacional de Cibersegurança tem um inciso específico lá no artigo 2º que fala de privacidade, proteção de dados pessoais, né? Então, assim, você vê que os temas estão imbricados, né? São conectados, são temas que há pouco falava com o Estado, né? Um dos nossos estados da federação que tem se aproximado bastante da gente. E eu falava, gente, essas temáticas precisam ser trabalhadas de maneira conjunta, né? Eu tenho dificuldade de assegurar a privacidade, proteção de dados pessoais sem observar as camadas de segurança. Então, assim, de maneira objetiva, a publicação da Política Nacional de Cibersegurança foi um marco para a sociedade brasileira, contou com o apoio aqui do MGI, da Secretaria de Governo Digital, um trabalho liderado pelo Gabinete de Segurança Institucional, tá? Que manda e traz uma mensagem. E tem um ponto importante, tá? Que eu queria explorar aqui, né? No bojo desse decreto, a gente tem a criação lá do Comitê Nacional de Cibersegurança, CNCiber, né? Que, por acaso, né, eu sou o indicado do MGI, então eu sou um dos 25
responsáveis por pensar os próximos passos, né, da cibersegurança no Brasil. Tem um ponto importante, pessoal, que até para a sua audiência, tá? A composição, tá, desse comitê, ela é bastante eclética, tá? Então a gente tem representantes, tá, de governo, mas temos 9 representantes da sociedade civil organizada, do mercado, nós temos representantes de ministérios, de agências reguladoras. Então ali realmente você vê ali a sociedade sendo ali representada para pensar os próximos passos, por exemplo, a nossa próxima estratégia nacional de segurança cibernética, que vai ser desenhada aí para um período 24, 27, provavelmente 25, 27, tá? Isso está sendo definido, e também a discussão sobre essa futura agência de cibersegurança para o Brasil. Tá bom. Agora vamos para um assunto mais light. A gente tem encontrado com você em alguns eventos e tal. Inclusive, a gente se encontrou recentemente num evento de cibersegurança, né? Você poderia dar, e você tem dado muitas palestras sobre esse assunto e tudo mais. Você poderia dar para a gente um spoiler de onde que você vai estar esse ano, para a gente já começar a te seguir? E entrar na primeira fila. E sentar na primeira fila. Que difícil isso, Suzana e Regina. Geralmente eu não conto onde eu vou estar, não. Sabe como é que é esse pessoal de segurança, né? A gente não conta, não. Não? Para quase ninguém. Não, é brincadeira, pessoal, só para a gente descontrair, tá? O que acontece, né? Eu sempre converso isso muito aqui com a minha equipe, né? A gente tem um time reduzido, mas muito valoroso. Eu carinhosamente chamo eles de imparáveis, né? Porque, assim, realmente são pessoas, assim, muito qualificadas, muito preparadas, mas todos com um espírito público muito, muito grande, né? E a gente sempre fala que aquele dia, né, aquele dia que eu passo sem falar sobre privacidade ou segurança da informação para alguém é um dia perdido. Então, assim, minimamente de segunda a sexta-feira, por exemplo, este momento aqui agora, eu estou sentindo prazer de estar aqui, porque vocês são um veículo de grande alcance. Imagina chegar para 2 milhões de pessoas ao longo do ano, né, com uma mensagem dessa, dizendo assim, cara, o governo, o Estado brasileiro está se preocupando com a minha privacidade, com a proteção de dados pessoais, está se preocupando com a segurança cibernética. Então, assim, por estratégia, tá? A questão das palestras, ela faz parte de uma estratégia maior, tá dentro ali do nosso centro de excelência. Então, assim, eu sou esse porta-voz, né, de um trabalho de muitas pessoas que estão aqui em background, né, mas que faz um trabalho muito valoroso. Então, assim, geralmente eu busco aceitar convites de palestras, tá? De órgãos estaduais, de órgãos municipais, palestras de governo e de organizações privadas, tá? Um evento que é sempre certo aqui, né? O Summit, né? O Cyber Security Summit, né? É um evento aqui, ó, a minha canequinha aqui, ó. Pronto, né? O pessoal lá do Rafael, do Maicon, né? É um evento assim consolidado, tá? Assim no Brasil, são pessoas muito sérias. É um cuidado que a gente tem que ter, né? Porque a gente empresta a nossa imagem, né, para esses eventos. Então, assim, geralmente a gente tem alguns convites para palestras nacionais. Então, esse assim, eu resolvi citar esse só para dar um exemplo. Esse provavelmente no mês de outubro, lá mais ao fim do ano. Tá? Tem alguns convites internacionais que a gente avalia sempre com muita parcimônia, né? Se está alinhado ali com os nossos objetivos, mas de maneira objetiva, tá? A gente sempre divulga, né? A nossa Ascom divulga com antecedência, quando eu, né, o secretário, está falando dessas temáticas, tá? Mas é muito provável que a gente se encontre aí, que eu sempre falo que é um trabalho diário de evangelismo. Precisamos falar sobre privacidade e cibersegurança todo santo dia, né? Porque é algo que é uma oportunidade, né, que nos é dada e a gente tem que aproveitar da melhor maneira possível. E por isso que eu agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. Olha, as suas palestras são um verdadeiro show. Primeiro, pela sua didática, sua retórica, é tudo muito bom, é tudo muito movimentado, a pessoa não pode piscar, porque senão vai perder alguma coisa, né? E eu acho assim, como brasileira, eu me sinto assim muito orgulhosa quando a gente assiste uma palestra sua, de saber que existe uma estrutura, que nós não estamos aí à deriva, entendeu? Existe uma organização, o governo está vendo isso, toda essa questão de privacidade de dados, cibersegurança, com
com muita atenção, com muita seriedade. Então, é muito interessante. Eu acho até que as suas palestras tinham que sair um pouco desse mundo só de cyber, porque os executivos precisavam ver isso, entendeu? Eles precisam entender, porque é muito fácil, às vezes, a gente criticar o governo, que é uma máquina pesada, lenta e tal. Só que, quando você vê o que o governo está fazendo em relação à privacidade, proteção de dados e cibersegurança, na verdade, um incentivo, entendeu? Para os empresários também começarem a ver que eles precisam cuidar disso dentro de casa e não esperar a porta ser arrombada para depois cuidar. Então, assim, é muito importante nessa entrevista coisas que você falou com a nossa estrutura brasileira, né? E também sobre fator de autenticação, enfim, são coisas simples, mas que precisam ser cuidadas. E aí, para finalizar, nossa, eu ficaria aqui 3 horas conversando com você, mas na boa. Agora, para finalizar, qual seria, assim, a bala de prata, né, para os empresários? Quer dizer, por onde começar a olhar a cibersegurança, como realmente eles devem olhar? Cara, assim, Suzana, Regina, eu acho que, até aproveitando um pouco, né, esse tema que você trouxe aí, né, essa preocupação, né, da gente expandir um pouco, né, e falar para outros públicos, né, que essa parceria com o CERT está nos proporcionando, a gente alcançar outros segmentos da sociedade para discutir os aspectos da proteção de dados pessoais, a questão, né, de segurança cibernética, a questão de cyberbullying, né, são coisas tão presentes no nosso dia a dia e a gente tem um papel muito importante. Essa provocação que você faz, né, a gente já começou alguns movimentos aqui, porque quando a gente olha para experiências como países, tá, como Estados Unidos, Espanha, Israel, que eu tive a oportunidade, né, nesse último período de fazer alguns trabalhos conjuntos com o Estado, né, é muito interessante a gente ver que em algum momento, tá, alguns países europeus, tá, em algum momento eles viraram essa chave e começaram a entender que os aspectos de privacidade, proteção de dados pessoais, segurança da informação, segurança cibernética, é uma coisa que vai muito além, por exemplo, de uma relação comercial entre uma empresa e o Estado. Isso vai muito além, isso é sobre é sobre a proteção de uma sociedade, é sobre a proteção da soberania desse país nessa aldeia global, né, nessas instituições globais. E faz muito sentido que o governo desses países, para mim ficou muito claro, que eles liderem esse movimento. Então, quando a gente vê a publicação, por exemplo, do decreto da Política Nacional de Cibersegurança, a constituição do Comitê Nacional, né, de Cibersegurança, assim como existe o de Segurança da Informação, é uma sinalização clara do Estado brasileiro está dando para a iniciativa privada, para o mercado. Então, assim, gente, como você falou, existe uma organização, existe uma estrutura, nós sabemos aonde queremos chegar, mas a gente não quer fazer isso sozinho, a gente quer ouvir a sociedade, pô, o que a Regina tem a dizer como especialista, a Suzana, né, a sociedade civil organizada, a academia, o mercado, que tem anos, que investe, né, que produz o PIB do país, a gente quer ouvi-los na hora da definição, tá, desses próximos passos, de uma nova estratégia de segurança cibernética, né, eventualmente de uma estruturação de uma agência de segurança cibernética, tem que ouvir a sociedade. Então, assim, esse é um ponto muito importante. E aí, assim, quando você provoca sobre, assim, o que seria essa bala de prata, tá? Então, né, eu sempre tenho 2 oportunidades no ano, uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre, geralmente à noite ou aos fins de semana, né, de ter meus alunos da Fundação Getúlio Vargas, tá lá num programa de pós-graduação, é um programa de curta duração, tá? Ligado aos aspectos de segurança cibernética. Sempre eu provoco, né, esses alunos que, via de regra, são CISO, são gestores de segurança, são gerentes de segurança, sobre a importância deles saírem dessa capacitação modificados seus comportamentos para que eles possam, eventualmente, sensibilizar
a alta administração dessas organizações. E aí entra alguns pontos muito importantes, né? Quando você fala assim, bom, não existe uma bala de prata para essa situação, né, da cibersegurança e da privacidade, mas o que eu sempre provoco é muito no sentido assim, a gente precisa fazer o básico bem feito, o básico com excelência. Tem um termo que a gente usa em cibersegurança que a gente fala sobre cyberhigiene. A cyberhigiene é basicamente você pensar alguns controles simples, tá? Como controles, né, de backup, gestão de controle de acesso, gestão de vulnerabilidades, né, dos seus sistemas, das suas soluções, né, inventário de hardware e software, são questões que você consegue rapidamente, tá? Implementar dentro das organizações, e a partir daí é aquela lei de Pareto, né? Eu consigo ali, eu falei que eu tenho 32 controles no framework, que é um trabalho de anos de implementação, mas eu poderia selecionar para vocês aqui esses 5 ou 6 que eu falei agora rapidamente, como backup, gestão de controle de acesso, né? Aí entrando a questão do segundo fator de autenticação, gestão de vulnerabilidades, né? As atualizações do software, a necessidade de atualizações desse software, a parte ali de sensibilização, capacitação, inventário de hardware e software. Eu diria que é uma lista mínima que, né, as empresas de grande, médio e pequeno porte deveriam atacar inicialmente, olhar para isso inicialmente, porque o nível de proteção que elas vão ter com essas rápidas medidas já vai te trazer para o jogo. Você vai ter 80% de proteção. Você vai ter 70%, 80% de proteção com um conjunto pequeno de medidas. Por isso que a gente chama de cyberhigiene, né? Que é essa higiene básica que eu faço na minha organização. E eu estou falando isso, pessoal, porque assim, o perfil das empresas que passam por incidentes de segurança vem se modificando nos últimos períodos. Né, nos últimos tempos. Então, eu começo a ter nessa estatística de empresas que passam por incidentes de segurança, empresas de médio e pequeno porte, que são aquelas que são empresas que têm estruturas de privacidade e segurança mais frágeis. Então, sempre recomendo, tá, que essas organizações comecem pequeno, comece de maneira consistente, tenha um responsável pela segurança da informação, tenha um responsável pela privacidade, lá o seu DPO, tenha o seu CISO, né? Em algum momento ela comece a discutir esse tema na reunião do board das organizações, do conselho de administração, falar da importância da cibersegurança, da cyberhigiene, das importâncias, os impactos da LGPD, tá? Então, eu sempre recomendo que esse assunto suba, né, para a alta administração das organizações, adote um framework, né, como adote o da Secretaria de Governo Digital, é gratuito, adote o NIST, o CIS-8, a ISO 27000, o que não falta, Regina e Suzana, são normas, né, eventualmente, para que possam ser trabalhados. Realize um processo de autoavaliação. Eu estou tentando desenhar a bala de prata aqui, tá, gente? Faça esse desenho, tá? Eu até falo com ela, não existe essa bala de prata. Pois é, mas assim, envolvi a auto-administração, escolhi um framework, fiz uma autoavaliação para descobrir em que momento que eu estou dessa jornada, se eu tenho média, baixa, alta maturidade. E a partir daí, crie um plano de ação e comece a implementar aqueles controles básicos. A gente tem vários estudos, tá, da indústria, né, de cibersegurança, que fala que a implementação do segundo fator, ou do MFA, né, do multifator de autenticação, reduz vertiginosamente a quantidade, né, o impacto dos incidentes de segurança, porque hoje é muito comum, né, você ter as credenciais comprometidas dos colaboradores das organizações. Infelizmente, não tendo o segundo fator, os atacantes, os criminosos têm acesso às redes e por ali permanecem durante meses, estudando quais são os dados mais valiosos, as informações estratégicas, as patentes, os estudos, as pesquisas, e em determinado momento ele só dá o próximo passo, que é eventualmente concretizar um ataque com ransomware. Então, assim, é algo que começa, eu sempre falo, comece pequeno, comece com coisa simples, mas seja consistente. Então, assim, o grande segredo, Regina e Suzana, se eu poderia dizer que tem essa bala de prata, é você reconhecer que você precisa crescer. E, a partir disso, você olhar para a sua realidade, né, ver aonde você pode buscar ajuda. E eu desafio, tá? Qualquer empresa de pequeno e médio porte, ela poderia começar hoje um programa de privacidade e segurança da informação com recursos que estão disponíveis de graça.
estão disponíveis na página da SGD, estão disponíveis em algumas certificadoras, estão disponíveis. Então, assim, mas basta essa decisão. E essa decisão, ela precisa vir... É uma provocação boa, né, Suzana e Regina, né? Você fala assim, pô, Léo, o pessoal vai reclamar. Mas não, pessoal, assim, se vem uma decisão da alta administração, do board de uma organização, né, do presidente, do CIO, do CEO da organização, que aquele tema é importante, aquela organização ela pode buscar, eventualmente, tá, essas informações que estão disponíveis hoje aí. Acho que é isso, pessoal. Tá ótimo, muito bom conversar com você. Então, aqui a gente, infelizmente, já terminamos a nossa entrevista. O Leonardo é uma pessoa, assim, que a gente tem, professor, né? Que a gente tem muito apreço e a gente gosta demais de estar sempre com você e assistindo suas palestras. Vamos ver se a gente te convida mais vezes para falar, né? Até falar dessas... Quando que vão ser lançadas as cartilhas ou já foram lançadas? As cartilhas já foram lançadas há 3 semanas atrás, estão disponíveis na nossa página com a logo da GovBR, mas em breve a gente deve ter o lançamento do Centro de Excelência. Eu acho que é uma outra oportunidade para vir falar com vocês específica sobre o Centro de Excelência em Privacidade e Segurança, o que a gente está planejando, como é que vai ser a nossa abordagem, convidar, né, esse público aí para se conectar com a gente no Centro de Excelência. Acho que vai ser bem interessante. Muito bom. E também agradecer a você pelos artigos que você tem nos mandado. O Léo escreve maravilhosamente bem, e aqui no CryptoID você pode escrever à vontade, porque aqui o tempo de leitura é muito grande, as pessoas gostam muito de detalhes e tudo. Léo, muito obrigada. Obrigada pela disponibilidade. Agradeço também ao César, né, que fez a nossa... Fez a organização da agenda, da né? agenda, da data. E tudo. E até a próxima, tá bom? Gente, muito obrigado, tá? Eu queria agradecer, Suzana e Regina, muito obrigado pelo convite, tá? Fico à disposição aqui na Secretaria de Governo Digital, agradecer ao César também por viabilizar essa pauta, ao secretário Rogério Mascarenhas pela confiança, né? E é isso, gente, muito obrigado. Abraço. Beijo.